Meu nome é Luiz Garcia, pregador e adorador do Reino de Jesus Cristo. Eu quero contar o meu testemunho para que sua fé seja aumentada, e incentivá-los a buscar as coisas de cima, onde Deus Pai está. Eu sofria de uma doença incurável. Na verdade, eu era uma pessoa pobre. Não podia pagar o tratamento para o câncer que eu tinha. A ciência médica tinha diagnosticado que eu teria 5 meses de vida. Essa doença foi avançando. Era uma doença muito dolorosa. O dia em que se completou a sentença de morte, que a ciência médica tinha me colocado, eu fui morrer em uma fazenda, em um lugar chamado Montanha Engenil. Queria morrer na solidão daquele lugar. Eu era um cristão de vida doble. Minha vida era de mentiras, mas eu me reconciliei com Deus e Jesus naquele dia de minha morte. Com pouca força eu me arrumei e coloquei perfume. Era uma colônia que minha mãe tinha me dado no dia de aniversário. Vesti minha melhor roupa. Na verdade eu não estava me arrumando apenas para morrer. Eu estava preparando para ver a Deus. Eu só tinha um velho relógio para esperar o momento especial. Minutos antes de morrer eu chorei como nunca. Em meio à solidão daquela montanha eram 16h30 quando eu comecei a chorar e chorar. E minha oração deixou de ser uma oração, tornou uma súplica. Não tinha ninguém do meu lado, eu estava morrendo. Eu estava como uma criança à espera de seu pai na porta. Eu não esperava a morte, mas que Cristo viesse para me encontrar. Eu estava esperando entre dores e não podia mais ficar em pé. Minhas pernas cederam e eu caí de joelhos. E quando eu fui levantar, eu podia ver claramente que meu corpo estava deitado no chão. Eu vi meu corpo sem vida. Meu ser não era mais meu corpo. Meu ser era minha alma. Era minha identidade celeste. Todo o ambiente terrestre em torno de mim ficou muito escuro. Não tinha luz solar. O sol não tem efeito nas regiões celestes. Eu vi tudo mais real do que via na terra. A única coisa que iluminou minha alma era a luz de Jesus. A luz de Jesus estava em mim. Minha alma emanava uma luz. Essa luz não era da alma. Essa luz era de Jesus. Está escrito: aquele que me seguir, não andará em trevas. Depois da morte há trevas. Para aquele que não tem Jesus, aquele que não tem Cristo, uma alma não tem luz própria. A alma depende da luz de Jesus, porque todos temos uma natureza caída, por causa do pecado. Assim está escrito: por causa do teu pecado, a terra será maldita. Então quando confessamos a Deus nossos pecados, Jesus com seu sangue nos lava. Então a luz de Jesus resplandece em nossas almas. Satanás sabe que o cristão quando peca, essa luz pode sair. Se você pecar e se rebelar contra Deus, essa luz pode sair. E se uma pessoa morre nas trevas, a alma não vai se salvar, porque ela não poderá subir. Assim como a alma absorve a luz de Jesus, ela pode absorver as trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Por isso quando o homem peca, espírito, alma e corpo sofrem. Quando minha alma saiu do meu corpo, senti muita dor. O momento da morte é muito doloroso. Quando morremos, os reinos celestiais são mais reais do que o natural. Minha alma brilhava como uma lâmpada. Quando as pessoas morrem e saímos do ambiente natural, não é mais o mesmo ambiente molecular. E de repente do chão saíram 2 identidades demoníacas, 2 anjos caídos com roupas velhas, que emanavam uma luz escura. E começaram a me acusar. Diz nas Escrituras que Satanás acusa os filhos de Deus de dia à noite. Quando um ser humano morre, Satanás envia para essa alma identidades malignas, para que essa alma seja arrastada até o inferno. Esses demônios queriam a minha alma, mas não podiam vir até mim nem me tocar, por causa da luz de Cristo, que estava em minha alma. E esses demônios do inferno gritavam acusações contra mim, mas eu não lembrava do meu passado. Horas antes eu havia pedido perdão pelo que eu havia feito no passado. Se você está vivendo em pecado, hoje é o dia que você deve pedir perdão ao Senhor. O meu Jesus limpou o escuro que estava em mim, e a luz veio em minha alma, com o seu resplendor. Caros irmãos, saibam que depois da morte não há tempo para se arrepender, porque desaparece todo o natural. Então, se você peca e se arrepende de seu passado sombrio,
O amor de Deus te limpa. De repente 2 anjos de luz, 2 mensageiros de Deus, vieram. Eles foram enviados por Deus. Jesus ouve a oração dos pobres e necessitados, quando o coração é quebrantado, quando nos arrependemos. Estes anjos do reino de Cristo, quando chegaram, sacaram suas espadas, golpearam os anjos caídos, e eles fugiram apavorados. Os 2 grandes anjos com roupas esplêndidas, me levou pelos braços em uma grande velocidade. Como é lindo, meus queridos irmãos. Me levaram escoltado. Muito rapidamente fomos subindo até o primeiro céu, onde é tudo escuro, e depois até o segundo céu, onde havia muitos demônios. Mas a luz que estava sobre nós afugentava aqueles demônios. Por isso a pessoa que está cheia de Cristo, está cheia de luz. E quando morre, sua alma é cheia da luz preciosa de Jesus. Logo chegamos ao terceiro céu. Lá é tudo iluminado, porque o Cordeiro é a luz. Jesus Cristo brilha e atinge aquele lugar inexplicável. Ali havia um grande campo verde e tinha uma grande parede, de tijolos gigante, parecia mármore dourada, com milhares de pedras. É lindo. Vi uma porta dourada, muito linda e muito grande. E os anjos de Deus me colocaram na frente da porta grande. E havia uma janela na porta, onde um anjo muito alto me olhou e me disse: espere que o Senhor Deus falará com você. E o anjo abriu aquela porta e me disse: seja bem-vindo, Deus vai falar com você. Ele me disse: eu sou Miguel. Pode ser que alguém da terra, ao ouvir o meu testemunho, vai dizer isso é antibíblico, ou dizer que isso é pura invenção. Você que duvida, pergunte a Deus se isto é real ou uma invenção. Mas realmente isso não me importa, o que o homem diz. Se você quer acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, glória a Deus. Quando passei por aquele lugar, o anjo me entregou um livro, e uma pluma, uma espécie de caneta muito linda, e me disse: anote tudo o que você vai ver, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou te dizer. Anote tudo para que você fale aos homens que existe esse lugar lindo. O anjo me entregou aquilo e começamos a caminhar e a primeira coisa que pude ouvir era um louvor de fundo. E vi uma luz muito forte, mas essa luz não cegava meus olhos. Era uma luz que sincronizava com minha alma. Por isso que é importante ter Jesus em seu coração e servir a Ele. Essa luz que estava ali era a luz da vida. Eu fui caminhando e vi o piso, que era de ouro. Era como vidro polido. Eu via meu reflexo nesse piso. Vi flores de várias cores. Essas cores não existem na terra. Eu vi uma flor imensa que se movia conforme o som do louvor. Havia umas flores como sinos que soavam. Há um lugar inexplicável. É muito difícil tentar explicar, porque como explicar o inexplicável? Cheguei a um lugar onde tinha umas vinhas, com uvas muito grandes, cerca de 1 palmo, e havia ali muitos anjos que estavam cegando, limpando. Havia uma cesta onde os anjos tiravam as uvas secas e partidas, e colocavam nessa cesta. Eu perguntei ao anjo o que significa isso, e o anjo me disse: anota o que o Senhor mandou te dizer. Essas uvas são os homens e mulheres, líderes, pastores, apóstolos, evangelistas, que se apartaram da verdade e se secaram, estiveram um dia plantados no céu e secaram, e são muitos. E muita gente que se aparta da verdade. Essas uvas secas eram levadas a uma porta no piso, que se abria de lado e a cesta era colocada ali. Ali a cesta ia para aquele lugar de tormento. Essas pessoas que se apartam da verdade, e estão em adultério, em fornicação, em lascívia, em mentiras, em roubos, há um lugar para eles. Eles colocavam aquela cesta ali e os demônios vinham buscar. Então eu entendi. Porque os anjos vieram me buscar, porque os demônios não tinham direito legal sobre minha alma. Então, toda alma que tem um direito legal pertence ao inferno. Havia um aviso ali em uma placa que dizia: toda videira que não está limpa será cortada e lançada no fogo. E toda videira que está limpa será deixada para que dê muitos frutos. Isso diz que pastores, líderes, profetas, evangelistas, cristãos, novos convertidos, o que estão oferecendo para Deus? Estão oferecendo frutos de verdade,
de justiça, frutos de obediência, frutos de humildade, frutos de honestidade. A Deus você não impressiona se tem a igreja mais grande do mundo. Isso não impressiona a Deus. Isso não quer dizer que você está no caminho para o céu. Se Deus te usa em milagres, ou em grandes sinais, isso não quer dizer que você está a caminho do céu. Eu perguntei: e estas uvas por que estão podres? O anjo me disse: estes são os que venderam a palavra de Deus, os que venderam a verdade. Eles estiveram aqui plantados, eram muito bonitos. O Senhor os fez prosperar, multiplicar. Mas chegou um momento que se prostituíram, se venderam, e irão terminar no inferno, se não se arrependerem. Irmãos, tinha outras videiras que eram limpas e retornavam a dar frutos. Irmãos, isso é muito delicado. Você que tem roubado a igreja para utilizar em seu próprio prazer, para ter os benefícios privados. Isso é delicado. Irmãos, eu tive que repreender o filho de um pastor que comprou uma Ferrari. Eu disse a ele: por que você não pegou este dinheiro e comprou Bíblias para dar a quem não tem? Na Venezuela não conseguimos Bíblia. Há algo, irmãos, que Deus quer que sejamos diferentes. Por nossos frutos os conhecereis. Não é pelos milagres, não é por sua igreja. Canais de TV, grandes igrejas. Não, irmãos, os conhecereis por seus frutos. Então o anjo me disse: vai anotando. Nesse momento eu anotei que há muitas almas, muitos líderes, que estão ao ponto de cair no tormento. Se não se arrependerem, cairão neste lugar. Íamos caminhando, eu ia anotando e apalpando as coisas no céu. Chegamos a um campo de trigo muito lindo. Eu entrei nesse campo e quando olhei para o trigo era de ouro. E o anjo me disse: anota o que Deus mandou. Irmãos, desci um cartaz do que dizia: abra teus olhos e veja, a colheita está pronta. Eu perguntei ao anjo: o que são esses trigos? O anjo me disse: são as almas valiosas para Deus. Eu ia andando, anotando, apalpando, e ouvindo os louvores que eram milhões e milhões de violinos, milhões de aplausos. Eu ouvia isso e queria ir para este lugar. E o anjo me dizia: veja e anote, anote tudo. Chegamos a uma colina, um lugar muito alto, onde eu não poderia andar. Eu via um homem muito alto e muito lindo que vinha se aproximando. E ele tinha um turbante branco. Esse turbante vinha até o queixo cobrindo. Ele vinha na nossa direção. Os olhos dele eram lindos. Não existe olhos lindos assim. Irmãos, quando você está orando, louvando, chorando, esses olhos estão te olhando. Eu pude notar que este homem se aproximava com lágrimas nos olhos. Ele parou perto de mim. Eu notei que os ombros dele estavam molhados. E eu perguntei, sem saber quem ele era: por que está chorando? E ele me respondeu: você já viu alguma vez uma pomba chorando? Você já viu algum rio chorando? Algum fogo chorando? Você já viu uma coisa ou algo chorando? Você já viu alguma vez um método, uma estratégia, uma visão chorando? Você já viu alguma vez uma lua chorando? Isso é simbologia do que eu sou. Ele me disse: você já viu uma pessoa chorando? E eu disse: sim. Ele disse: eu sou uma pessoa. Eu sou Deus. Ele me disse: eu sou o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, não como ensinam algumas doutrinas, que ele é um método, é uma estratégia, é uma visão de crescimento. Irmãos, o Espírito Santo não é nenhum método de evangelismo. O Espírito Santo é Deus. Ele sente e chora quando você o humilha, quando você peca. Nós o contristamos, ele chora. Irmãos, ele chorava como uma criança quando ofendemos ele. Isso é uma ofensa. Você sabia que com seus pecados, com sua mentira, com sua iniquidade, com sua maldade, você agride Deus? Você sabia que quando você vê um milagre e diz: aquele é um falso profeta, você está agredindo a Deus. Você está humilhando Deus. Você não pode outorgar as coisas de Deus a Satanás. Tenha cuidado. Você está vivendo uma vida religiosa, uma vida legalista. Tenha cuidado com o que você fala. Quando você pega algo que Deus fez e outorga a Satanás, isso é perigoso. Muito perigoso. O Espírito Santo me disse: venha e me siga. Tem algo que você deve anotar e fale para os homens. Subimos nessa colina e descemos.
Ali havia um salão com 2 pilares imensos muito lindo. E eu disse: que é isso? Ele disse: anota primeiro isso. Diga às pessoas: eu não solto deles, eles que se soltam de mim. Irmãos, não diga que Deus te abandonou. Não diga que Deus deixou tua igreja, tua família. Você que deixou ele, porque deixou de buscá-lo. Começamos a caminhar naquele esplendoroso lugar. Tudo era muito lindo. Cada detalhe eu ia notando. Notei que eu estava na oficina de Deus. Eu estive na oficina de Deus. Ali tinha uma porta com um escritório. O Espírito Santo me disse: entre, senta. Notei que tudo ali tinha um logo. As lindas cortinas tinham um nome. Ele me disse: você sabe o que é este logo? Este logo é Jesus. Ele é o herdeiro do céu. Irmãos, logo quer dizer verbo. Jesus é o verbo. Irmãos, eu não preciso inventar nada. Há umas doutrinas que dizem que Jesus é o anjo Miguel. Isso é mentira. Há algumas doutrinas que dizem que Jesus é um homem. Não, irmãos, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Estamos falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu digo aos líderes, aos pastores, apóstolos, ministros: conhecem a Deus somente de ouvidos, mas vocês não o têm visto. Ore hoje mesmo e que ele te possa revelar o logo. Quem é o logo? É o verbo de Deus. Tudo foi criado por ele, para ele e por ele. Sem ele nada do que poderia ser. Estamos ali, eu estava sentado e ele me disse: olhe, anote tudo. Irmãos, eu vi uns livros, muitos livros. Eu disse: o que é isto? Ele me disse: tudo que vocês falam na terra são anotados aqui. Ali eu via que chegava anjos com papéis com tudo que falamos na terra. E na terra muitos anjos anotando tudo. Por isso, irmãos, quando você fala mal de um irmão, esse irmão é falso. Tudo é anotado. Quando fala mal do pastor, é tudo anotado. Eu vi ali que havia alguns livros com cadeado. Então eu perguntei ao Espírito Santo: por que aqueles livros estão com cadeado? Ele respondeu: porque aqueles foram os que blasfemaram de mim. Para eles não há salvação. Para eles não há nenhum tipo de recompensa. Por isso te digo, irmãos, tenham cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Se você vê alguém que é de Deus fazendo alguma coisa, e falar que é do diabo, tenha cuidado, para não outorgar o que Deus faz a Satanás. Porque todo milagre feito em nome de Jesus pertence ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. Quando você fala mal de um irmão, pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Outorgar a Satanás um título que não pertence a ele é perigoso. Vejam, se você vê um milagre em nome de Jesus e dizer que é do diabo, isso é perigoso. O diabo não glorifica a Jesus, ele glorifica a ele mesmo. Eu vi muitos desses livros com cadeados. E o Espírito Santo me disse: muitos deles ainda estão vivos na terra, mas não há salvação para eles. Irmãos, assim como doutrinas feitas contra o Espírito Santo, e gente pentecostal ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso por causa da religiosidade e do legalismo. E outra coisa também: o Espírito Santo não gosta que lhe dê ordem. Exemplo: faça agora, faça o milagre agora. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se contrista, ele ri, ele chora. Ele não é uma coisa rara. Ele não é uma nuvem. O Espírito Santo me disse que ele chora porque o tiraram da igreja de Jesus Cristo, por suas doutrinas, seus métodos, suas visões, por seus modelos, por suas estratégias. Porque o homem cada dia está com um modelo diferente, um desenho novo, e querem que a igreja consuma isto. E substituíram o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse: me trocaram por seus métodos, e eu não vou a nenhuma nação para fazer famoso nenhum homem. Eu não faço famoso nenhum grupo musical, a nenhum livro, nenhum artista cristão, nenhum cristão que deseja ser famoso. Por isso eu não faço famoso nada, nem ninguém, nem visões. Somente um pode ser famoso: a Jesus. Somente Jesus. Irmãos, por isso que vemos igrejas tão mecanizadas, fazem concertos. O Espírito Santo me disse: estes que são conhecidos e famosos, pastores, cantores, grupos musicais,
São conhecidos por seus marketes, suas publicidades. Estes irão dar conta dessa fama. Irão dar conta por este reconhecimento que recebem. Porque começaram dando fama a Jesus e agora dão fama a si próprios. Às suas igrejas, às suas visões. Anote isso, me disse o Espírito Santo. Glória do homem, não quero. Eles buscam suas próprias famas, e não buscam a minha. Buscam suas glórias, e não buscam a minha. Irmãos, é tempo de aprendermos sobre a fama de Jesus. Que saiam a proclamar a Jesus, não proclamemos igrejas, visões, somente Jesus. As igrejas devem tirar seus logos. Esses logos devem ser Jesus. Irá existir unidade quando os líderes tirarem os logos. Os logos personalizados, quando decidirem tirar seus nomes, e suas visões personalizadas. O Espírito Santo me disse, anote isso. Todos querem que suas igrejas, seus ministérios sejam a tradição de sua cidade. Todos querem que suas congregações sejam o centro. Não, sua cidade estará na plenitude, quando disserem que o centro de tudo é Jesus. Continua parte 2.